Pessoal, vamos dar continuidade aí no nosso curso de base conceituais em energia, falando hoje sobre calor e trabalho, primeira lei da termodinâmica e princípios de transferência de calor, tá? Então, introduzindo, eu já disse, né, vamos falar sobre calor e trabalho e a primeira lei da termodinâmica, temperatura e calor, e depois princípios de transferência de calor, tá? Bom, calor e trabalho são a única forma de adicionar ou tirar energia de um corpo para mudar a sua energia total. Então, se você quer mudar a energia total de um corpo, você faz isso através de calor ou de trabalho, né? O calor, ele é a transferência de energia entre dois corpos devido a uma diferença de temperatura. Então, o calor ele é um acontecimento, né? Então, você tem um exemplo, colocar uma xícara de café quente numa sala a 25 graus Celsius, então você vai ter a transferência de calor da xícara para o meio ambiente, tá certo? Então é um acontecimento o calor. Agora falar um pouquinho da equivalência entre trabalho e calor, né? Então, se você supõe que você tem um recipiente aqui com duas pás, né, que está acoplada a uma polia e a um peso. Ao soltar esse peso, você vai realizar trabalho e essas duas pás aqui vão estar girando, né, rápido. Esse agito vai fazer com que a temperatura do recipiente aumente, né, a temperatura da água do recipiente. Então aí você consegue fazer essa relação de equivalência entre trabalho e calor. Obviamente você pode colocar um calor direto no fogo embaixo do recipiente e aumentar a temperatura dele de forma mais rápida, né? Bom, falando ainda sobre calor, né? Então, ele não está contido em um corpo, né? Isso que às vezes as pessoas confundem. Mas ele é uma manifestação da interação desse corpo com a vizinhança, tá? Então, o calor ele é um acontecimento. A adição de calor resultará no aumento de temperatura de um corpo, assim a energia térmica desse corpo aumenta, e no sentido oposto, né, num motor térmico, parte do calor é convertido em energia mecânica. Então aí é um exemplo de um carro, você tem um motor a combustão que está queimando gasolina, por exemplo, então você tem aí essa reação de combustão, e aí parte do calor é convertido em energia mecânica para você andar com o carro, né? Primeira lei da termodinâmica. Então a gente tem aqui a conversão entre trabalho, calor e energia interna, pode ser resumida na primeira lei da termodinâmica. Então você tem menos trabalho, mais calor, igual a variação da energia interna. Ou ainda, para ficar mais fácil, né, mais didaticamente melhor, você pode colocar que a variação da energia interna igual a calor menos o trabalho, tá? O trabalho realizado sobre um sistema somado ao calor adicionado a ele é igual à variação da energia interna. Então, é basicamente isso, tá? Então, essa é a primeira lei da termodinâmica, muito importante. E agora a gente vai ver as convenções de sinais, né? Que às vezes é fonte de confusão aí dos alunos. Mas é o seguinte, se o sistema está realizando o trabalho, o W é maior do que zero, tá? O trabalho é maior do que zero. Se o sistema está recebendo o trabalho do exterior, né, do meio externo, o trabalho é menor do que zero. E agora o calor, ao contrário disso, quando o sistema recebe calor, o calor é maior do que zero. E se o sistema cede calor, calor menor do que zero. Tá? Então, de novo, se o sistema realiza trabalho, W maior do que zero. Se o sistema recebe trabalho, W menor do que zero. Se o sistema recebe calor, o calor maior do que zero. Se o sistema cede calor, calor menor do que zero. Aí a energia interna, obviamente, se ela aumenta, o ΔE é maior do que zero. Se a energia interna diminui, o ΔE é menor do que zero, tá? Então aqui um exemplo, o calor do Sol é adicionado a um balão de ar, por exemplo, né? Então o calor sobre o balão faz com que ele se expanda realizando o trabalho. Então o calor ele é adicionado a esse balão, então Q maior do que zero. E ele se expande realizando o trabalho, ou seja, trabalho maior do que zero, tá? Então agora aqui nós vamos num exemplo numérico. Então suponha que um gás recebe 40 joules de calor e realiza um trabalho de 15 joules.
sabendo que a energia interna do sistema antes de receber calor era de E1 igual a 100 joules, qual será a energia após o recebimento aí de calor, tá? Então é a mera aplicação da fórmula. Eu tenho ΔE igual a Q menos trabalho, né? Então E2 menos 100 igual a mais 40 menos 15, ou seja, tanto o calor quanto o trabalho são positivos, porque o sistema recebe calor, Q é maior do que zero, né? E ele realiza o trabalho, então W é maior do que zero. Tá? Então é a mera substituição ali, fica E2 menos 100 igual a 40 menos 15, que dá E2 igual a 125 joules. Tá? Então vamos na sequência, um outro exemplo. Suponha que há transferência de 40 joules para um sistema, enquanto o sistema realiza 10 joules de trabalho. Então depois há uma transferência de 25 joules de calor para fora do sistema, enquanto 4 joules de trabalho é realizado no sistema. Então qual é a variação da energia interna? Então aqui são as duas situações, né, que a gente vai ter que considerar nesse processo, né? Então a primeira, você há transferência de calor para o sistema de 40 joules, ou seja, é positivo, tá? E o sistema realizou 10 joules de trabalho. Então o sistema realiza é positivo também, o trabalho é maior do que zero. Depois há uma transferência de calor de 25 joules para fora do sistema, aí é o calor menor do que zero, enquanto 4 joules de trabalho é realizado no sistema, aí o trabalho menor do que zero. Então, aí é só a mera também aplicação da fórmula. Vamos ver quanto que dá o trabalho nesses dois processos aí. Então você tem trabalho W igual a 10 menos 4, ou seja, 10 porque o sistema realizou o trabalho e menos 4 porque o trabalho é realizado no sistema, né? Então dá 6 joules. Calor, 40 joules é transferido para o sistema, positivo, e 25 joules é cedido para fora do sistema. Então fica menos 25, que dá 40 menos 25, 15 joules, né? Então a variação da energia interna nada mais é do que Q menos W, que dá 15 menos 6, que é igual a 9 joules. Tá claro? Falando um pouco mais de energia interna, né? Então a energia interna de um sistema é definida como a soma de todas as energias que existentes nas partículas que compõem, né? Ela é, na verdade, a soma das energias cinéticas de todas as partículas com a energia potencial da interação entre as partículas. Aí é importante salientar que a energia interna de gases monoatômicos é apenas a sua energia cinética, tá? E para gases moleculares é a soma da energia cinética mais potencial. Então aqui nós temos aqui o pistão que pode se mover livremente, duas situações aqui que no caso o gás está se expandindo, né? Então ΔE igual a E2 menos E1. Se a temperatura do gás aumenta, né, as moléculas aumentam sua velocidade e a energia interna E do gás também aumenta, o ΔE positivo, que é o caso aí dessa figura. Agora, se a temperatura do gás T diminui, as moléculas diminuem sua velocidade e a energia interna E do gás também diminui. Então eu tenho ΔE negativo, tá? A energia interna aí desse sistema e sua temperatura podem ser aumentadas pela transferência de calor Q para o gás, né? Se eu colocar uma fonte de calor embaixo desse recipiente, então ele pode haver a transferência de calor e aí o gás se expande, né? Que é o exemplo aí. Energia interna de gases monoatômicos ideais, né? Então a energia interna de gases monoatômicos é apenas a sua energia cinética, que é energia igual a 3nRT sobre 2, tá? Em que R é a constante universal dos gases, vale 8,31 joules por mol Kelvin, N é o número de mols, E a energia interna e T a temperatura, tá? Aí como PV igual a nRT, eu posso fazer a substituição, né? Aqui em cima, aí eu tenho que a energia é igual a 3PV sobre 2. Aí, se eu quiser a variação da energia interna de um processo, eu tenho que ΔE igual a 3P ΔV sobre 2. Tá? Então, essa é a fórmula aí da variação da energia interna de gases monoatômicos ideais.
Aí, falando um pouco transformações termodinâmicas, né? Uma transformação isotérmica. Não há mudança de temperatura, por isso a variação de energia interna é zero. Então, eu tenho ΔE igual a Q menos W, então energia interna é zero, Q igual a W. A transformação isovolumétrica, né? Não há realização de trabalho, pois o sistema está num recipiente rígido. Se ele está num recipiente rígido, eu não tenho a variação volumétrica, eu não tenho trabalho. Então, ΔE igual a Q menos trabalho, cancelo o trabalho, Q igual a ΔE, tá? Então, primeiro eu falei da transformação isotérmica, em que Q igual a trabalho, transformação isovolumétrica, que Q igual a variação da energia interna. Transformação adiabática. Não ocorre a troca de calor do sistema com sua vizinhança. Então, o Q igual a zero. Se a variação da energia interna igual a Q menos trabalho, se eu considerar o Q igual a zero, variação da energia interna E, ΔE, igual a menos trabalho. Tá? Transformação isobárica. É uma transformação a pressão constante, sendo possível então calcular o trabalho, que é W igual a P ΔV. Tá? ΔE igual a Q menos trabalho, então Q igual a ΔE mais P ΔV. Tá? Então, para ver um pouco mais a fundo essa questão do P ΔV, provando aí para vocês, né? Então considere que trabalho igual a força vezes deslocamento e P igual a força sobre área, né? Pressão igual a força sobre a área. Aí substituindo, fica trabalho igual a PA vezes D, que dá P ΔV no processo isobárico. Aqui eu tenho na figura justamente isso, né? Transformação isobárica de A para B, e aqui a área embaixo eu tenho o trabalho aqui, né? Nessa área aqui embaixo. Tá certo? A mesma coisa aqui mostrando na forma de um pistão aqui. Energia interna em ciclos termodinâmicos. Isso é um conceito muito importante, porque depois, quando a gente for estudar as máquinas térmicas aí, então, que são ciclos, é importante salientar que num ciclo termodinâmico de um sistema, a variação da energia interna desse processo é sempre nula, porque o estado inicial e final é o mesmo. Ou seja, né, eu tenho P, V e T que são transformados durante o ciclo, mas eles retornam ao estado inicial depois. Então, a variação da energia interna nesse processo vai ser sempre nula, tá bom? Um exemplo. 4 mols de um gás monoatômico ideal são colocados em um recipiente adiabático a uma temperatura de 500 Kelvin. Qual é a energia interna desse gás? Considerando que R igual a 8,37 joules por mol Kelvin. Então, E igual a 3 nRT sobre 2, né? que é a forma de energia do gás monoatômico ideal. Aí a mera substituição. Fica 3 vezes 4, né? que são 4 mols, vezes 8,37, que é a constante universal dos gases, vezes 500 Kelvin, né? dividido por 2, fazendo as continhas aí, dá 25,1 kJ, tá certo? Outro exemplo, né? Uma amostra de gás é comprimida por uma pressão média de meia atmosfera, diminuindo seu volume de 400 cm3 para 200 cm3. Né? Durante o processo, 8 joules de calor flui para os arredores. Então, calcule a mudança de energia interna, sabendo aí também que uma atmosfera é igual a 1,01325 vezes 10 a quinta Pascal, que é para a gente trabalhar aí no Sistema Internacional de Unidades. Né? Então, a pressão, vamos converter aí para Pascal, meio vezes 1,01325 vezes 10 a 5 Pascal, dá 5,07 vezes 10 a 4 Pascal, tá? V1, volume 1, 400 cm3 para transformar em metros cúbicos, igual a 400 vezes 10 a menos 6, não é isso? Você vai do decímetro metro, não é? Elevado à terceira potência, 3 cada um, 3, fica 10 a menos 6, tá? Metros cúbicos. V2, 200 cm3, que dá em
metros cúbicos, 200 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos, tá? O calor, ele flui para os arredores do sistema, então é menos 8 joules, não é isso? Não é? E aí, da mesma forma, o trabalho, né? O trabalho está sendo realizado no sistema, né? Então, menos P, V1 menos V2. Então, fica menos 5,07 vezes 10 a 4, vezes 200, vezes 10 a menos 6, menos 400 vezes 10 a menos 6, que é a posição final menos a inicial, né? Então, fazendo as contas aí, dá 10,14 joules, né? Então, substituindo na fórmula ΔE igual a Q menos trabalho, né? Então, o trabalho, ele, como o sistema recebe, ele é negativo. Então, menos com menos mais, fica 10,14 joules, menos 8, que aí é o do calor, né? Então, 10,14 menos 8 dá 2,14 joules, ou seja, a variação da energia interna nesse processo é 2,14 joules, tá? Temperatura e calor, né? Então aqui voltando de novo naquele conceito de calor, né? Então temperatura é uma propriedade de um corpo, não é isso? Do ponto de vista microscópico é igual, ela é proporcional à energia cinética média dos átomos daquele corpo. Então quanto mais alta a temperatura, mais energéticos são os átomos daquele corpo, não é isso? Então a temperatura de alguns fenômenos comuns aí que a gente pode citar, da água, por exemplo, o ponto de congelamento é 0 graus Celsius, ou 32 Fahrenheit, ou 273 Kelvin. Então aqui do lado tem até as duas formulinhas para conversão, né? Se eu quero converter graus Celsius em Kelvin, eu apenas somo 273 ao grau Celsius e eu tenho em Kelvin, né? Graus Fahrenheit, se eu quero transformar Celsius em graus Fahrenheit, ou vice-versa, né? A fórmula é graus Fahrenheit igual a 1,8 graus Celsius mais 32, tá? Então a água aí a gente já viu no ponto de congelamento, a água no ponto de ebulição aí é 100, né, graus Celsius, ou 212 Fahrenheit, ou 373 Kelvin, tá? O zero absoluto é menos 273 graus Celsius, ou menos 460 graus Fahrenheit, ou 0 Kelvin, né? Aí é zero absoluto, eu não tenho aí a agitação das moléculas aí, né? As moléculas ficam paradas. Nitrogênio líquido, né? E o ponto de ebulição, tem aí o hélio líquido, zinco, ouro, então aí são algumas outras substâncias aí, né? De alguns outros fenômenos aí para você para matar a curiosidade, tá aí alguns outros exemplos, né? Agora um exercíciozinho simples, né? Eu tenho a água se encontra a 36 graus Celsius. Qual é a temperatura em Kelvin e em Fahrenheit? Então Kelvin é só somar 273, então dá 309 Kelvin. Graus Fahrenheit, para transformar em Fahrenheit, fica 1,8 vezes 36 mais 32, que dá 96,8 Fahrenheit, tá? Então esse é um exercíciozinho aí. Bom, a relação de calor e temperatura, né? A relação entre a variação de temperatura, ΔT, e a quantidade de calor adicionado ou removido, Q, é mc∆T, né? Em que é M é a massa da substância e C é o seu calor específico, né? Se eu quiser isolar o ΔT, fica Q sobre mc, tá? Materiais diferentes absorvem diferentes quantidades de calor quando sofrem aumento de temperatura. Então, o calor específico é a quantidade de calor adicionada ou removida por unidade de massa por grau de aumento ou diminuição da temperatura, né? Então, o calor específico, aí a gente pode olhar com um pouco mais de atenção, né? O calor específico é a quantidade de calor necessária para cada quilo de uma substância sofre a variação de temperatura de 1 grau Celsius no sistema métrico, né? Então, eu tenho aqui exemplo da água, que é um valor alto, né? 4.186 joule por quilograu Celsius. Aí eu tenho outras substâncias como alumínio, ferro, cobre, concreto, vidro, né? Tem seus respectivos valores aí, mas o mais importante aqui pra gente é a água,
né? Inclusive é utilizada aí em caldeiras, em processos industriais aí para gerar vapor, justamente porque ela consegue absorver bastante aí energia, né? Então, quanto maior o calor específico, maior a capacidade de armazenamento térmico, né? Então, quando se adiciona calor a um corpo, não necessariamente a temperatura vai aumentar, porque também pode ser que esteja ocorrendo uma mudança de fase, né? Então é aquela questão do calor sensível, que você muda a temperatura quando você adiciona calor, e a hora que você chega numa temperatura aí de transição, de mudança de fase, você vai adicionar calor, mas a temperatura não vai mudar, que é o calor latente que a gente chama, né? Então, existe a matéria, existe em fase sólida, líquida e gasosa, não é? Então, transições de fase são acompanhadas pela absorção ou liberação de calor. Então a gente vai dar o exemplo da água aqui para vocês, né? Bom, a quantidade de calor adicionada a um líquido em seu ponto de ebulição para convertê-lo totalmente em gás na mesma temperatura é chamado de calor latente de vaporização, né? Então, para a água, esse valor é 540 quilocalorias por quilo ou 2.260 kJ por quilo. Aí o mesmo vale para a fusão, tá? Então, para a água, o calor latente de fusão é de 80 quilocalorias por quilo ou 335 kJ por quilo. Então, caso a mudança de fase ocorra no sentido inverso, né, exemplo de vapor para o líquido, há a liberação de calor. Então, a gente vai ver aqui nessa figura aqui. Então, você tem o calor sensível, né? Aqui, quando você tem gelo a menos 50, você adiciona calor, ele está subindo até chegar a 0 graus, aí você continua adicionando calor, mas é o calor latente, então a temperatura não muda, o gelo está se fundindo até se tornar 100% líquido. Ele se tornou 100% líquido, água líquida, você volta aumentando a temperatura quando você adiciona calor, né? Então você vai nesse processo até a água chegar a 100 graus. Chegou a 100 graus Celsius, pronto, aí você já começa a ter, você adiciona calor sem ter a mudança de temperatura. Então até você ter 100% vapor, tá? Aí depois que você tem 100% vapor, se você continuar adicionando calor, ele vai aumentar a temperatura, o vapor a alta temperatura. E aí eu falei desse exemplo de calor absorvido, nessa direção aqui, né? Da esquerda para a direita. Mas eu posso também ir da direita para a esquerda. E aí eu tenho o calor liberado. Calor liberado do vapor, né? Aí ele está aqui 100% vapor, aí vai virar água, né? Líquida. Depois, de novo, vai descendo a temperatura até 0 graus, aí ele se torna gelo e fica um gelo a baixa temperatura, né? Aí um exercíciozinho, quanto calor é necessário para ferver 1 litro, né, ou 1 quilo de água partindo de 20 graus Celsius, sabendo que o calor específico da água é 4.186 joules por quilo grau Celsius. Então, Q igual a mc delta T, você tem 1 vezes 4.186 vezes, né, 100, que é a temperatura de fervura, né, da água, menos 20. Então 100 menos 20 graus, aí pode ser em Celsius ou Kelvin, tá? Porque a diferença é a mesma. Então dá 334 mil joules ou 334 quilojoules, tá? Bom, aí começando a falar sobre princípios de transferência de calor, né? Então, se uma xícara de café quente e um corpo de chá gelado forem deixados em uma sala que está a 20 graus Celsius, um deles ficará mais frio e o outro ficará mais quente, até que ambos atinjam a temperatura ambiente, né? Então, você tem numa sala 20 graus, eu tenho café quente e o chá gelado. No caso do café, você vai ter uma transferência de calor da xícara para o ambiente, né? E no caso do chá, você vai ter a transferência calor adicionado a ele, então do ambiente para o chá, não é isso? Então você tem aí as duas situações aí, tá? Bom, condução, nós vamos falar sobre os 3 fenômenos aí de transferência de calor, né? Então o primeiro deles é a condução. Então na condução o calor é transferido mediante a colisões moleculares do corpo quente para o corpo frio.
né? Então, um exemplo aí é uma barra de cobre no fogo. Se você colocar essa barra de cobre no fogo, você logo vai sentir sua mão queimar. Então, essa é a condução térmica. Então, você queimou a mão, né? Taxa de transferência de calor por condução é QC sobre T, né, que é o calor transferido por condução sobre o tempo decorrido, que é igual a K vezes A, T2 menos T1, sobre delta, né, em que A é a área da superfície, o delta é a espessura do material, aí T1 e T2 são as temperaturas de cada lado do material, e K é a condutividade térmica do material. Então essa taxa, como é a taxa por unidade de tempo, né, você tem QC sobre T, é expressa em watts, tá certo? Então aqui, para vocês enxergarem aí como é que funciona dentro da fórmula as variáveis, né? Então eu tenho aí T2, T1, né, o QC, que é o calor aí adicionado, ou removido, né, QC sobre T, e aqui eu tenho o delta, que é a espessura do material, né, e a área aqui que você está considerando, tá? Então, um exemplo aqui. Uma residência possui uma parede de área 40 metros quadrados e espessura 20 centímetros, separando o ambiente interior do exterior. Se a temperatura externa é de 33 graus Celsius e deseja se manter a interna igual a 23 graus Celsius, qual é a taxa de condução se K igual a 1,4 watts por metro Kelvin, né? Então aí vira simplesmente uma mera aplicação de fórmula, né? QC sobre T, que é calor transferido por condução pelo tempo decorrido, igual a K vezes A, vezes T2 menos T1, sobre delta. Então dá 1,4 vezes 40, vezes 33 menos 23, que dá 10, né? Dividido por 0,2, e dá 2.800 watts, não é isso? Aí a segunda forma aí de transferência de calor é a convecção, né? Então a convecção em um gás ou líquido, as moléculas estão muito distantes para que o calor seja conduzido através da condução, né? Como eu dei o exemplo daquela barra de cobre lá. Então as moléculas estão mais distantes. Então em fluidos, né, que é o líquido e o gás, né, o calor é transferido principalmente mediante o movimento do gás ou líquido, em um processo chamado convecção, né? Então aqui tem um exemplo aqui da convecção que eu estou adicionando fogo a uma panela de água. Então eu tenho a água quente que está aqui embaixo, ela vai subir, e a água fria vai descer, e com isso você vai tendo a transferência de calor aí para homogeneizar a temperatura nesse recipiente de água, né? Um outro exemplo também, você tem a geladeira na sua casa, que você também tem o ar frio, né, em cima, e ele vai descendo e sobe o ar quente. Você tem, através da convecção, aí a transferência de calor dentro do seu refrigerador, por exemplo. Não é isso? Esses processos de convecção podem ocorrer naturalmente, como resultado de diferenças de densidade, ou através da convecção forçada, pelo uso de um ventilador ou presença do vento. Não é isso? Então, você tem as duas formas, ela pode ser de forma natural ou forçada, tá certo? O fluxo de calor por convecção é dado pela fórmula Q sobre T, que é da mesma forma lá da condução, você tem o fluxo de calor, né? Que é Q sobre T. H é o coeficiente de convecção em watts por metro quadrado Kelvin. A é a área de transferência e ΔT é a diferença de temperatura entre a superfície e o meio ambiente, né, em graus Celsius ou Kelvin. Então essa é a fórmula da convecção, tá certo? Então em cada situação você vai ter também um H aí diferente, né? Aí no futuro, no curso de transferência de calor, que vocês, se vocês forem fazer, vocês vão ver diferentes formas aí para você encontrar esse H, tá certo? Agora falando um pouquinho da radiação, né? Então, ao contrário da convecção e condução, a transferência de calor por radiação não necessita de um meio para que haja propagação. A radiação é emitida pelos corpos através de ondas eletromagnéticas, não é isso? Então, a radiação é emitida por um corpo devido à sua temperatura. Então, todo corpo emite esse tipo de radiação
para o meio que o cerca, e dele também absorve, né? E a temperaturas muito altas, os corpos têm luminosidade própria, por exemplo, o Sol ou um carvão em brasa, né? Então o Sol é um grande exemplo aí que emite, que tem a transferência de calor aqui com o planeta Terra através da radiação, né? Então nós recebemos aí radiação do Sol, por isso que ele nos esquenta. Aí, para compreender a radiação também, é interessante investigarmos a onda em uma corda, né? Então, V igual a lambda F. V em metros por segundo igual a lambda em metro e F é por segundo, né? Sobre S, né? Então aqui eu tenho algumas propriedades da onda, né? Eu tenho o lambda, que é o comprimento da onda, aqui eu tenho entre dois picos. A amplitude também é possível encontrar, que é a distância do vale até o valor médio aqui, né? Da onda, e a V, velocidade da onda, tá certo? E diferentes tipos de radiação eletromagnética possuem propriedade em comum. Todos eles possuem a mesma velocidade no vácuo, tá? Que é a velocidade da luz, 3,10 metros por segundo. Né? Então, essa é uma propriedade que eles possuem em comum. Tá? A diferença entre essas ondas é a frequência e o comprimento de onda. Tá certo? Aqui, só para vocês verem o comprimento de onda de diversos aparelhos, né? Ou até da nossa luz visível, que é bem restrito, né? Quando a gente vê a nossa luz visível, você tem o comprimento de ondas aqui nessa faixa aqui, né? 10 a menos 7, 10 a menos 6 metros, tá? Então a gente consegue enxergar todas as cores, tá certo? Aí se eu tiver comprimentos de ondas menores, eu vou ter o raio ultravioleta, tá certo? Menores ainda, raios X, e menores ainda, raios gama, tá certo? Se eu tenho comprimentos de onda maiores do que a luz visível, eu vou ter o infravermelho, não é isso? Infravermelho. Aí eu vou ter aí o micro-ondas, 10 menos 1, televisão na faixa de 10 elevado a 1 e rádio na faixa de 10 elevado a 2, tá certo? Então é isso daí. Agora é interessante só lembrar que, mostrando que todo o corpo emite, né, a radiação, você tem aqueles óculos de visão noturna, né, que você consegue enxergar as pessoas e animais, porque eles estão emitindo radiação aí, né, infravermelho, não é isso? Então você consegue captar aí através desses óculos aí. Bom, um exemplo, né? Qual o comprimento de onda da radiação eletromagnética emitida por uma estação de rádio que transmite 1500 kHz? Então V igual a lambda F, fica a velocidade da luz, vamos considerar que seja no vácuo, né? 3 vezes 10 oitava, igual a lambda vezes 1.500.000 Hz. Né? Então, comprimento de onda lambda igual a 200 metros, tá? Então esse é o da uma estação de rádio que transmite a 1500 kHz, tá certo? Outro exemplo aí, dado que o comprimento de onda de uma televisão é de 10 metros, qual é a sua frequência? Né? Então eu tenho velocidade igual a 3 vezes 10 oitava metros por segundo, comprimento de onda é igual a 10 vezes a frequência. Aí só dividindo por 10, eu tenho o 3,10 oitava por 10, dá 3 vezes 10 a 7 Hz, ou 30 MHz, tá certo? Então todo o corpo emite radiação, né? Então à medida que a temperatura de um corpo aumenta acima de 1000 graus, uma parte passa a ser visível, não é isso? Então o nosso Sol emite espectro de radiação centrado na região visível, principalmente ao redor da cor amarela, né? Então por isso que a gente vê o Sol em amarelo. Contudo, há componentes intensos de ultravioleta, 9%, e infravermelho, 50%. Tá? Quanto mais alta a temperatura, maior é a taxa de emissão de radiação. Isso é óbvio, né? Então, nossos corpos aí emitem radiação na região do infravermelho. Aí eu até contei aquele exemplo de você colocar o óculos de visão noturna, que ele capta aí, as emissões de radiação de animais ou de pessoas que estão aí na região do infravermelho, né?
E aqui o último exemplo, né, das três formas de transferência de calor, né? Então imagine um radiador de água quente, que é um bom exemplo, né, para transferência de calor por condução, convecção e radiação. Então a condução é se você, por exemplo, tocar nele, ele vai estar bem quente. Você tocou nele, você tocou, é através da condução que os seus dedos vão queimar, né? Aí a troca dele com o ambiente externo, né? Você tem através da convecção, em que o ar quente sobe aqui, né? E o ar frio vai descendo, e você vai homogeneizando a temperatura do ambiente aqui em que você está, né? E por fim a radiação, que é aquele calor que você sente na hora que você chega próximo ao, né, ao radiador, né? Então você chega próximo a ele, você vai sentir aí o calor através da radiação, tá certo? Bom, então por hoje é isso. Espero que tenham aí aproveitado a aula, tá? Grande abraço e até a próxima.